Agora vamos entender questões que envolvem elevadores, né? Então são questões clássicas, né? Ó, que são cobradas nas provas aí. Justamente o professor ele vai cobrar aí para você qual a leitura efetuada pela balança, né, no elevador. Então vamos lá, vamos entender 4 casos. O primeiro caso vai ser o elevador sem aceleração, ou seja, a aceleração aqui é zero, né? Ó, a aceleração é igual a zero. Isso implica que a força resultante é igual a zero. Pela segunda lei de Newton, porque a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração, isso aqui é zero, ó, zero vezes qualquer valor vai dar zero. Então, implica que a força resultante é igual a zero. Ok? Quando isso vai acontecer? Quando o elevador estiver parado ou em repouso, né? Ó, ou em movimento retilíneo uniforme, subindo com velocidade constante ou descendo com velocidade constante. Vai estar em movimento retilíneo uniforme. Para esses casos aqui, ó, a força resultante será zero. Então, quais são as forças que atuam aqui no sistema? Na pessoa a gente sabe que é a normal e o peso. Mas na balança, aí está o segredo da questão. Qual é a força que atua na balança? Qual é a força que a balança vai fazer a leitura? Então, a balança ela só vai ler a força que atua nela. Então, por que existe essa normalzinha aqui, ó, para cima? Já expliquei em sala, né? Ó. A pessoa não vai exercer uma compressão sobre a balança, ela está sobre a balança, sobre a superfície aqui é a balança. Então, ó, ela vai exercer uma compressão sobre a balança. Então, nós temos o quê? Uma força N aqui, ó. Vou colocar aqui ó, na balança, que é justamente a força que a pessoa faz sobre a balança. Compressão, ó. Vou colocar menos N. Aqui a N está para cima, né? Então vou colocar aqui está para baixo e colocar menos N. Vamos ver do mesmo tamanho, né? Teria que estar do mesmo tamanho, né? Porque é o mesmo valor. Ação e reação, né? Ó. Ação e a reação. Porque, ó, como a pessoa ela faz uma compressão sobre a balança, então o normal está para baixo, né? Ó, que é a compressão que a pessoa exerce sobre a balança. Toda ação tem que ter uma reação. Como a pessoa está empurrando a balança para baixo, uma forma bem comum de você entender melhor, então, em contrapartida, a balança vai empurrar a pessoa para cima, que é a reação, que é justamente essa força normal aqui que está para cima. Então, a balança vai ler o quê? Essa força aqui, ó. Ela é chamada de peso aparente. Peso aparente. Então, é essa força que vai atuar na balança, então é essa leitura que a balança vai fazer, dessa força aqui. Ó. Só que quando o elevador estiver em repouso, parado, ou em movimento retilíneo uniforme, subindo com velocidade constante ou descendo com velocidade constante, o peso vai ser igual ao normal, porque não tem aceleração. A aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, o que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Então, a normal tem que ser igual ao peso. Então, a normal vai ser igual a massa vezes gravidade. Então,
essa força aqui vai ter um módulo igual ao peso, massa vezes gravidade. Então, essa normal aqui, ó, que tá, só tem um sentido aqui oposto, né? Aqui que está para cima, mas aqui está para baixo. Mas a ação pela terceira lei de Newton. Ação, reação. Aqui é uma força, um par de ação e reação, né? Então, tem a mesma direção, tem o mesmo módulo, só muda o sentido. Os sentidos são opostos. Terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, que é o mesmo módulo, de mesma direção, mas os sentidos são o quê? Opostos. É o que está acontecendo aqui, ó. A ação é para baixo, a reação é para cima. Como a balança faz a leitura dessa força aqui, ó, mas se eu encontrar o módulo dessa normal aqui, eu estou encontrando o módulo dessa daqui também. Entendeu? No mesmo valor, na mesma intensidade. Então, se eu encontrar o módulo da normal, que é essa normal aqui, eu vou encontrar o módulo dessa daqui, ó, em módulo, né? Então, é justamente a leitura que a balança faz. Normal vai ser igual ao peso quando estiver parado, subir com velocidade constante ou descer com velocidade constante, que é estar em movimento retilíneo uniforme. Então, a equação que eu vou utilizar para achar a leitura da balança é justamente essa equação aqui, ó. Normal é igual ao peso, então normal é igual a massa vezes gravidade. Vamos para um exercício, um exemplo aí com valores. Então, ó, consideramos uma balança de molas fixas no piso de um elevador, numa região onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele deu a gravidade. Ele deu a gravidade. Então, vamos pegar os dados, né? Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Sobre a balança está um indivíduo de massa 50 kg. Então, a massa da pessoa, do garoto aí, é de 50 kg. 50 kg. Determine a marcação da balança ou a leitura da balança, né, ó, nos seguintes casos. Quando o elevador estiver parado, ou quando o elevador subir com velocidade constante, ou quando o elevador descer com velocidade constante. Isso aqui, ó, parado é em repouso, como já para reforçar, né, ó, mais uma vez, em repouso. E quando ele falar subir com velocidade constante ou descer com velocidade constante, ele está falando que está em movimento retilíneo uniforme. Tanto nesse caso como para esse, a aceleração vai ser zero. É sem aceleração, que é o caso que nós estamos estudando. O elevador sem aceleração. Ou ele vai estar parado, ou ele vai estar subindo com velocidade constante, ou descendo com velocidade constante. Para esses três casos, a leitura da balança vai ser a mesma. Porque a aceleração é zero, isso implica o quê? Que pela segunda lei de Newton, a força resultante é zero. Eu já expliquei por quê, né? Então, isso implica o quê? Que o que está para cima, né, é igual ao que está para baixo, como nós vimos aqui, ó. Normal é igual ao peso. Normal é igual ao peso. Então, normal vai ser igual a massa vezes gravidade. Então, normal é igual a massa, 50, a gravidade, 10. Então, a normal é igual a 500 newton. Então, a leitura da balança para esse caso é de 500 newtons. Então, no próximo vídeo, veremos o segundo caso.